Boa noite, professor. Boa noite, Alissa. Tudo bem? Tudo. Eu vou aproveitar que está a gente aqui. Eu tenho uma pergunta quanto à música. Sim. A gente tem que gravar e como a gente vai passar para o senhor? No próprio dia ou por outro meio? Então, vocês vão passar na aula, né? Então, vocês vão Ah, cantar. Quem quiser cantar, pode cantar na hora também. Mas se quiser gravar entendi. também, acho que é mais tranquilo, É né? E melhor. passa na hora na aula, tá? A gente vai Tá fazer um bom, The Voice na aula, tá? tá bom. É que eu acho que se fizer na hora, tem o delay da internet, né? Aí a gente tava. O grupo que eu fiz, a gente vai gravar. Tá Então, bom, beleza. tá bom. Obrigada. Ensaiando sempre é melhor, né? Sim, com certeza. Porque é um The Voice, mas não precisa ser ao vivo, né? O The Voice de verdade só, né? Sim. Mas esse ano eles fizeram The Voice, gravaram, né? E passavam as crianças. Teve uma fase, O The Voice o Kids, é isso? teve uma fase que foi assim. Entendi. Eu acabei não vendo esse ano The Voice Kids eu não vi, sabe? Então, eu gosto de coisas ao vivo, né? Então, Sim. na verdade, né, eu sou da área de multimídia. Então, quando eu dou aula na engenharia, eu comento várias coisas do The Voice, tá? Por causa que eles têm critérios de qualidade, né? Então, Sim. principalmente o The Voice americano, né? O The Voice brasileiro também, né? Mas não é tão saliente. O The Voice americano, eles têm vários comentários a respeito da qualidade da voz, impressionante, sabe? Técnica vocal, né? Técnicas vocais e qualidade da voz também, tá? Então, Sim. a detalhes específicos de voz cantada, né? Concretamente, né? Tá? Sim. Perfeito. Bom, Obrigada, Pro. é isso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Ô, professor, Boa fala. noite. Vocês, vocês viram lá o classificação que ficou dos vídeos? E vocês conseguiram dar uma olhada nas os feedbacks que o pessoal deu para vocês, que eu deixei no dia? Conseguiram? Tá bom. Ô, Então, professor, oi, o Leonardo falando. Boa noite. boa noite. Deixa eu perguntar um negócio a respeito do aquele trabalho em grupo que a gente tem que fazer das habilidades. A nossa apresentação é para falar das habilidades em si ou para fazer uma aula do conteúdo das habilidades? Um monte de trabalho aberto, qual que é especificamente o enunciado É o trabalho proposta? que você passou, que era para fazer de um grupo de até 4 pessoas, que tinha que pegar 3 habilidades, uma de matemática, uma de português e uma sua escolha. Certo. Não, esse é o projeto pedagógico, né? Sim, isso. Então, vocês vão ter que fazer uma aula disso. Não é uma apresentação teórica, não. Vocês vão ter que fazer uma aula disso, tá? Assim Sim, como então, a videoaula foi uma atividade individual, né? Agora vai ter uma aula que deve ser uma... Bom, no início vai ter que ter uma introdução, né? Para você propor a atividade, né? A explicação da atividade. Mas vocês vão ter que fazer um documento explicando direitinho, como se fosse um projeto que vocês vão deixar para os alunos, tá? certo. Então a gente vai Bom, explicar o mas conteúdo da habilidade. Então a gente vai explicar o conteúdo da habilidade, não a habilidade em si. É isso que eu queria. não, também não. A habilidade você não explica, né? Por isso que ela chama habilidade, né? Se fosse conteúdo, era conteúdo. Você não tem que explicar o que vocês vão propor, só isso. A proposta de vocês, tá? Entendi. A explicação mais detalhada do projeto que vai ser feito, em geral, é um textinho, né? Uma brochurazinha que vocês fazem, mas uma coisa bem simples, uma folha, um cartão, né? Tá? Mas, a princípio, né, Leonardo, projetos tem que ser menos conteúdo e mais atividade, né?
Entendi. Tá? Tá. Gente, Não, só sobre. A atividade a gente já sei, já entendi a atividade, essas coisas. Só tava com dúvida mesmo sobre o ponto principal, assim, mas eu entendi. Agora que você explicou, eu entendi melhor. tá bom. Bom, Obrigado. boa noite, pessoal. Né? Se tem mais gente para entrar aqui. Boa noite. Então, hoje, como eu falei, né, a gente vai fazer análise das videoaulas. Eu pensei que era 7, mas são 8, tá? Então, das mais votadas, mais vistas e as melhores votadas por vocês mesmos, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui, né? Eu já fiz um HTMLzinho aqui, né? Então, eu só não tinha a foto da... Eu só não tinha a foto da Larissa Caroline, tá? Então, a Larissa Caroline, não encontrei foto dela em nenhum lugar. Então, não coloquei a foto dela aqui, tá? Por falta de... por não ter encontrado, né? Então, por não ter encontrado a foto dela. Então, nos trabalhos nossos aí, né? Então, aqui na minha... Não sei se vocês estão vendo... Vocês estão vendo aqui a tela que está o Marcelo Teixeira aqui no vídeo? Estão vendo? Estão vendo? Sim, ok. Então vamos ver. O primeiro vídeo não é o do Marcelo, aqui está o HTMLzinho, né? É o da Larissa, né? Tá bom? Então vamos lá. Vou passar o vídeo dela, né? Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Larissa e hoje eu vou estar abordando um tema que ele é muito simples, é um tema do cotidiano, está presente na vida de todo mundo, mas ainda assim é muito importante a discussão coletiva dele. Eu aposto que todo mundo aqui lembra, na infância principalmente, o pai, a mãe ou o responsável levando no postinho de saúde para se vacinar. Principalmente aquelas gotinhas que tinham gosto amargo, acho que não tem como esquecer, né? Mas alguém já se perguntou para que servia aquelas gotinhas? Foi uma vacina desenvolvida por um médico polonês chamado Albert Sabin, onde ele dedicou sua vida inteira no desenvolvimento de estudos contra doenças infecciosas. E foi no desenvolvimento de uma vacina, que foi uma das maiores contribuições para a humanidade, que ele fez a vacina contra a poliomielite. Inclusive, foi desenvolvida com um vírus vivo, o que era uma coisa inovadora na época, na década de 60. Ah, mas o que é a poliomielite? Ela é uma doença infecciosa causada por um vírus que acomete tanto adultos quanto crianças. Mas por ser mais comum de ser contraída na infância, ela é muito conhecida como paralisia infantil. E esse nome eu acho que vocês se recordam. E por que paralisia infantil? Porque ela afeta o nosso sistema nervoso, gerando uma degradação dos neurônios motores. Esse é o principal motivo do porquê que o Ministério da Saúde ele enfatiza tanto e reforça quanto a importância da vacinação contra a poliomielite nos primeiros anos de vida. Inclusive, aqui no Brasil, é uma doença erradicada desde a década de 90 em muitos lugares do mundo. Mas, como ainda existem países como o Paquistão e a Nigéria que ainda existem casos, para não haver o risco de uma contaminação importada, ainda existem campanhas e a vacinação continua sendo muito importante todos os anos. Agora, voltando na questão do vírus vivo, né? Tipo, como assim uma vacina com vírus vivo? Porque, assim, na vacinação existem duas classificações. As vacinas atenuadas e as vacinas inativadas. A vacina atenuada, ela realmente é feita com vírus vivo, só que com uma carga viral quase nula. Ou seja, o vírus está muito enfraquecido e ele não pode, em teoria, causar doença. Isso faz com que uma simulação da doença no nosso corpo e o organismo ele começa a criar imunidade contra essa doença. E por isso a gente fica imunizado, por causa dessa simulação. Já a vacina inativada, ela só contém algumas partículas do vírus. O vírus não está vivo. É usado proteínas desses micro-organismos, onde há um estímulo do corpo para agir contra esse agente estranho. Inclusive, muitas pessoas relatam os efeitos adversos de vacina, como febre, moleiro.
Isso principalmente referente às vacinas atenuadas, porque, querendo ou não, por mais que seja uma carga viral muito baixa, a vacina atenuada, o vírus ainda está em contato com o seu organismo. Então, às vezes, é natural, é comum que você desenvolva alguns sintomas da doença quando você se vacina. Em alguns casos mais raros, mesmo esse vírus enfraquecido, ele pode causar a doença. E é por isso que alguns grupos são contraindicados, como pessoas com imunodeficiência, que é o caso do HIV, por exemplo, gestantes, alguns idosos em algumas situações. Já no caso das vacinas inativadas, o risco de ter esses efeitos colaterais é menor, mas em compensação a vacina não é tão efetiva. Por isso que muitas vezes é necessário mais de uma dose, como é o caso da vacina da hepatite B. Eu sei que um dos motivos para que muitas pessoas não gostem de tomar vacina é por causa da picada, a injeção, porque assusta e dói. E realmente a maioria das vacinas é administrada via intramuscular, no glúteo. Mas também existem vacinas com outras vias de administração, como é o caso da BGC, que é essa daqui que a gente tem a cicatriz no braço. Ela é administrada via intradérmica, que é mais superficial, e é por isso que a gente tem essa cicatriz, inclusive. Também existe a possibilidade dela ser administrada via subcutânea, que é na camada de gordura, como é o caso da vacina da febre amarela, que é geralmente administrada aqui no braço. E, por último, também tem via oral, que é o caso das gotinhas da poliomielite. Felizmente, graças ao SUS, hoje nós temos um dos sistemas de vacinação mais eficientes do mundo. Isso porque lá em 1973 foi desenvolvido o Programa Nacional de Imunização, PNI, que tem como objetivo a conscientização da população da vacinação, desenvolvendo campanhas anuais, contribuindo para a facilidade de distribuição e erradicação das doenças, como foi o caso da vacina contra a polio, que foi erradicada nos anos 90. Em situação de pandemia, eu acredito que todo mundo esteja muito ansioso com a chegada da vacina contra o Covid. E com o SUS, a gente tem essa possibilidade de ter acesso à vacina de forma gratuita, o que é um privilégio, já que em muitos países não ocorre essa disponibilidade. E os motivos de valorização do SUS. Bom, para finalizar, a vacinação é e continua sendo a forma mais segura e eficaz de prevenção contra doenças infecciosas. Infelizmente, graças aos movimentos anti-vacinas, surgiram alguns surtos de doenças que já eram consideradas controladas, como cachumba, sarampo, coqueluche. E eu acho que é por isso a importância de enfatizar o quão importante é tomar vacina, porque não é uma questão só de saúde individual, é uma questão de saúde pública, porque quando você se vacina, você não está protegendo só a si mesmo, você está evitando a disseminação de um micro-organismo. Isso faz com que uma pessoa que esteja com uma imunidade mais baixa que a sua não se contamine. Então, além de ser uma questão de saúde pública, também é uma questão de empatia e solidariedade com o próximo, que é algo que a gente aprendeu bastante nessa pandemia. Então é isso, pessoal. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Por favor, se vacinem, se conscientizem do quão importante é, tanto para o seu bem-estar individual quanto coletivo. Show, muito bom. Então, aqui, né, pessoal, eu abri um Jamboard, né, certo? Deixa eu ver se eu acho ele. Então, esse Jamboard aqui, então tem dividido em 4 colunas, né? Técnicas do vídeo, conteúdo, estética, aparência e avaliações que foram sugeridas no vídeo, tá? Então, agora, vocês vão falando, vocês vão escrevendo, né? Tá? Vão escrevendo, eu vou colocando aqui as etiquetinhas, tá? Desse vídeo aí. Então, a gente tem aqui uns 3, 4 minutos para vocês escreverem opiniões, aí vão escrevendo, aí eu vou classificando técnicas, conteúdo, estética e avaliações, tá? Eu já digo que eu acho que não vi nenhuma avaliação colocada aí, tá? Mas tudo bem, então vamos lá, vocês vão digitando aí, e a gente vai... E se estourar o tempo, aí depois eu ponho, eu monto o Jamboard final, né? Tá bom? Podem começar, pessoal. O que vocês acham do vídeo da Larissa, né? Imagem, certo.
chama estética e técnica, né? Certo? Objetiva, certo? Linguagem simples, certo? Linguagem simples está no meio de técnica e conteúdo, né? Certo? Vou deixar aqui. Eloquência. Eloquência. Seria fluência? Eloquência é falar um monte de coisa, né? Seria fluência? Eu não entendi bem. Boa didática. Tá, boa didática. Boa didática é conteúdo, né? Perdi. Dialética? Boa dialética? Nossa! Então, dialética é técnica, né? Certo? Isso aqui não é... Tinha que mudar a cor aqui. Boa didática é outra coisa, certo? Deixa eu mudar a cor aqui, né? Eloquência. Larissa, Gabriela. Eloquência é quando a pessoa fala um monte de coisas. É isso mesmo? Eloquência é falar um monte de coisas? Não, no sentido que ela tem uma boa oratória, fala muito bem. Fluência. Sabe? Isso. Uma técnica, né? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Tá bom. Careceu de avaliação, tá? Careceu de avaliação. Vocês fizeram um mapa mental de avaliações da minha videoaula e não apareceu nenhuma avaliação aí, mas tudo bem. Vamos continuar. Vamos pegar outra, né? Certo? Agora o Marcelo. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Teixeira, eu tenho 19 anos de idade. Eu escolhi a área da matemática. A habilidade específica que eu escolhi é uma habilidade do 7º ano do ensino fundamental e eu decidi abordar equações do primeiro grau. A minha videoaula vai ser uma videoaula apenas introdutória do conceito de equação polinomial do primeiro grau. Equações polinomiais do primeiro grau, ou simplesmente equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau é definida de forma genérica por ax mais b igual a zero, com o x elevado à primeira potência. Começando pelo exercício A. Nós temos que isolar a incógnita. Portanto, o 4 que está positivo passa com a sua operação inversa. Portanto, x mais 4 igual a 10 se torna x igual a 10 menos 4. Resolvendo a operação no segundo membro, 10 menos 4, x é igual a 6. Seguindo a mesma linha do exercício A, o exercício B traz agora de diferença que no primeiro membro temos um número negativo, mas o processo é o mesmo. X menos 8 igual a 2. O menos 8 passa para o segundo membro, mudando sua operação, ficando x igual a 2 mais 8. Sendo assim, x igual a 10. O exercício C agora traz um elemento multiplicando a incógnita. O 2x vai passar dividindo. Sendo assim, x igual a 10 dividido por 2, ou seja, x igual a 5. No exercício D, o elemento do segundo membro agora é negativo. Portanto, vamos ter que usar a regra dos sinais. O 4x vai passar dividindo. Resolvendo a operação, temos o número 4.
Porém, negativo com positivo é negativo. Sendo assim, x igual a menos 4. No exercício E, a letra x aparece mais de uma vez. Mas o método é muito simples. Tudo que é letra jogamos para o primeiro membro e tudo que é número para o segundo. Sendo assim, o 2x vai passar para o primeiro membro, ficando negativo, e o menos 10 vai passar positivo. Ou seja, 3x menos 2x é igual a x, e 10 menos 8 é igual a 2. No exercício F, o x está dividindo o número 4. Mesma regra dos exercícios anteriores. O 4 passa para o segundo membro invertendo sua operação. Ou seja, vai passar multiplicando. Sendo assim, 7 vezes 4, x é igual a 28. Bem, depois de todos esses exercícios feitos, segue mais uma lista de 8 exercícios para a fixação do conteúdo. Bem, essa foi minha videoaula individual. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado. Muito bom. Então, vamos voltar aqui para o nosso Jamboard, né? Certo? Equação do primeiro grau. Então, isso aqui já tem avaliação, tá? Vamos lá. Então, o que vocês comentam desse vídeo aí? Que tortura, não. Peraí. Exemplos variados. Muito bom. Exemplos variados é uma técnica, certo? Exemplos. Tá vendo? O teclado tá errado, né? Engraçado, né? Praticidade, certo? Praticidade eu colocaria em técnica também, tá? Fazer coisas práticas, né? Certo? Uma técnica. Exercícios de fixação, é avaliação, né? Avaliação, laranjinha. Fácil entendimento, conteúdo, né? Explicação, já foi. Bons exemplos. Técnica e conteúdo, tá no meio dos dois, né? Mais alguma coisa? De estética? Não, nada de estética? Ninguém fala nada do Marcelo usar coisa escrita na mão? Vocês perceberam, né? É bem legal, né? Não sei, é uma técnica, mas é uma estética, né? Certo? Então, aproxima do aluno, né? Eu vou colocar aqui, pessoal, só para um detalhe, né? Um detalhe estético, né? Mas o uso da letra escrita, tá? Letra corrida, né? É técnica e estética, né? Perdão. É estética, mas eu vou colocar aqui, tá? Legal. Ok. Bom, ok. Vamos para o outro. Aqui, né? Cadê o negócio? Pegar a Larissa, né? Questionamentos acerca da natureza da matéria é muito antigo. Desde a Grécia Antiga já existiam pessoas que buscavam compreender como que era feita a composição de cada objeto que o rodeava. Eu sou a Larissa Gabriela e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os modelos atômicos e a sua evolução durante a história.
Em aproximadamente 500 anos antes de Cristo, já existiam diversos filósofos que acreditavam que a matéria era composta pelos 4 elementos fundamentais: água, terra, fogo e ar. E existia também um filósofo muito conhecido, o nome dele é Demócrito. Ele acreditava que a matéria era composta por diversas partículas divisíveis e queria chegar no seu ápice, que seria o átomo. Mas naquela época não existiam maneiras para eles comprovarem as suas ideias e as suas hipóteses, porque eles não tinham tecnologias necessárias. Foi só depois da criação das universidades e da formulação do método científico que foi possível a realização de experimentos para comprovarem a natureza da matéria. A metodologia científica é muito importante na ciência para se fazer pesquisas e, enfim, ela é formulada a partir do princípio de que o cientista ele observa os fenômenos que estão ao seu redor, através dessa observação ele vai criar hipóteses e posteriormente ele vai fazer diversos experimentos para verificar se essa hipótese é realmente verdadeira ou se essa hipótese é falsa, e assim tirar suas próprias conclusões. E foi em 1803 que o Sir John Dalton introduziu a ideia de que o átomo ele era indivisível. O seu modelo atômico ele é muito comparado a uma bola de bilhar. Por quê? O átomo seria algo indivisível, indestrutível e maciço, assim como é a bola de bilhar. A sua massa está comprimida no seu volume. Bom, ele também concluiu que substâncias diferentes possuíam átomos diferentes, ou seja, um átomo de oxigênio ele é completamente diferente de um átomo de hidrogênio, que também é diferente do átomo de nitrogênio. Foi em 1898, através do cientista Thomson, que foi introduzido um novo modelo atômico. Através dos seus experimentos, ele descobriu uma nova partícula do átomo, que seria a carga negativa. Essa carga negativa, ele denominou o nome de elétron. Então, no seu modelo atômico, ele associava que seria uma esfera, e essa esfera seria toda positiva, e em sua superfície teria diversos elétrons, que seriam as cargas negativas. O seu modelo atômico é muito associado ao pudim de passas. A estrutura do pudim seria a parte positiva do átomo, e as passas que ficam em cima do pudim seriam os elétrons. No século XX, já existiam diversos cientistas que estavam descobrindo um pouco sobre a radiação, fazendo experimentos com raio-x, e eles descobriram materiais que não tinham essas radiações, essas partículas. Bom, o cientista Rutherford, ele fez um experimento que possibilitou ele tirar algumas conclusões. O seu experimento, basicamente, ele colocava um material que emitia essa radiação, essas partículas. Em frente a esse material, ele colocou uma pequena lâmina de ouro. E ele começou a observar o que acontecia. Então, ele percebeu que a maioria das partículas elas seguiam a sua trajetória assim que passavam pela lâmina de ouro. Porém, ele observou que algumas partículas, eram poucas, mas tinham algumas, que se desviavam. E através desse experimento, ele concluiu a ideia de que o átomo ele tinha um núcleo super pequeno e super condensado. Posteriormente, o cientista Bohr ele introduziu a ideia de que o elétron ele estava em camadas, em níveis diferentes. Por isso que o modelo atômico de Rutherford Bohr é muito associado ao sistema planetário, porque de forma análoga ao nosso sistema solar, o Sol seria o núcleo, os planetas seriam os elétrons e as órbitas dos planetas seriam as suas devidas camadas. Atualmente, o modelo atômico é completamente diferente do que a gente estudou nessa aula. Porém, cada modelo foi muito importante para a gente compreender como que é constituída a matéria que está ao nosso redor. Bom, esse modelo atual é muito estudado nas universidades, na física quântica e na química. Recapitulando o que foi estudado, o modelo atômico de Dalton, ele é associado à bola de bilhar, ou seja, ela é indestrutível,
indivisível e maciça. O modelo atômico de Thomson, ele é o pudim de passas, onde a estrutura do pudim seria a parte positiva e as passas seriam os elétrons. E o modelo atômico de Rutherford Bohr é o do sistema planetário, onde ele descobriu o núcleo e as camadas em que cada elétron está. Bom, eu agradeço a atenção de todos e até uma próxima vez. Muito bom. Então, vamos lá de novo ao nosso Jamboard, né? Opa, cadê o Jamboard? Então, vamos lá. Facilidade de comunicação, muito bom. Facilidade de comunicação, técnica, né? Desenvoltura também é técnica, certo? Desenvoltura. Explicação completa. É conteúdo, né? Não sei como pode ser explicado, mas essa introdução direta no assunto, antes da apresentação, é uma forma interessante de vídeo. Introdução direta, então. Vamos lá. Introdução direta, pessoal, é técnica, né? Isso aqui, né? Imagens de exemplos. Então, João, as imagens de exemplos, ela é estética, né? Mas ela é técnica também, mas é uma estética tem que cor azul. Não, é amarelo, né? Esse exemplo, esse aqui, pessoal, é o modelo multimídia, né? Multimídia. Ela tá, enquanto ela fala, antes ela mostra a imagem, depois ela fala, certo? Tem o modelo multimídia. Retrospectiva, esse daqui é a avaliação, tá? É uma avaliação. Retrospectiva é uma avaliação. É um jeito da pessoa, um resuminho, certo? Simples, mas né? Retrospectiva já foi lá. Dinâmica do assunto. Dominância do assunto. Dominância é desenvoltura, certo? É desenvoltura, tá? Dominância é desenvoltura, né? Certo? Ah, não, o assunto, né? Então, vamos colocar dominância do assunto. Conteúdo, né? Certo. Conteúdo. Tá bom. Ok. Vamos lá. Então, próximo. Foi a Larissa, agora vai ser a Camila. Já parou para pensar em como os fungos são fundamentais para a nossa existência? Os fungos são seres fascinantes e diversificados, podendo ser desde muito pequenos até gigantes. Gostam de ambientes quentes, úmidos e escuros. Você sabia que o maior ser vivo existente é um fungo, que mede cerca de 9,6 quilômetros subterrâneos? Eles apresentam 4 grupos principais. Nos ascomicetos estão presentes as leveduras, que são seres unicelulares, muito utilizados na produção de pães e bebidas alcoólicas. Penicilina, utilizada na fabricação de antibióticos, trufas comestíveis, mofos e bolores de paredes e armários. Os quitridiomicetos, em sua maioria, são aquáticos e parasitas. Os basidiomicetos são o grupo mais diversificado.
Neles, as orelhas de pau e cogumelos se fazem presentes. Os cogumelos podem ser bioluminescentes, alucinógenos que causam alucinações e venenosos, que geralmente apresentam uma coloração chamativa. Você já deve ter visto bolores em um pão, por exemplo, ou em outros alimentos, e teve que jogá-lo fora. Esses são os zigomicetos. Agora, vamos entender a estrutura dos fungos pluricelulares e como obter seu alimento. Os esporos, que são unidades muito pequenas, são carregadas pelo vento até chegarem ao substrato, como, por exemplo, o alimento. Ele se divide formando as hifas, que nada mais são do que filamentos. Um conjunto de hifas forma um micélio. O micélio é uma estrutura subterrânea semelhante a uma raiz e é responsável por liberar enzimas na matéria orgânica e o fungo absorve o produto. A partir disso, forma-se o corpo de frutificação, mais conhecido como cogumelo. Ele é responsável por liberar os esporos e assim o ciclo continua. Muitas vezes, eles são deixados de lado, mas esses seres magníficos são a prova de que existe vida após a morte. No ciclo da vida, os fungos estão presentes no fim, início e meio. Os fungos e bactérias são os grandes recicladores da matéria. Quando algum ser vivo morre, os fungos degradam. Eles transformam essa matéria em nutrientes para as plantas, possibilitando que hajam novas formas de vida. Sem isso, não seria possível que houvesse continuação da vida. Ou seja, ao destruirmos os fungos, estaremos nos autodestruindo. Já imaginou como seria difícil caminhar pelo chão? Sem a decomposição, haveria montanha de cadáveres e plantas mortas. Além do cheiro insuportável, não haveria muitas outras coisas, como, por exemplo, a gasolina. Além de tudo isso, os líquens, que são uma associação de fungos e algas, são seres pioneiros. Isso significa que, mesmo em ambientes extremos ou destruídos, eles conseguem se instalar, criando condições necessárias para que outros possam chegar mais tarde, como, por exemplo, uma floresta destruída. Uma curiosidade é que, segundo o mito, quem ousasse perturbar a múmia do faraó receberia um castigo e morreria logo em seguida. E muitos cientistas acabaram morrendo tempos depois de entrar em uma tumba. Mas, na verdade, a hipótese mais forte é de que a morte foi causada por fungos que viviam dentro do sarcófago, pois lá era quente, úmido e escuro. Obrigada por assistir e lembre-se, hoje o fungo pode ser seu alimento e amanhã você pode ser o dele. Certo. Vamos lá. Muito bom, né? Então, o que vocês comentam aí desse vídeo? Curiosidades, certo? Curiosidades é uma técnica, né? Tá? Curiosidades é uma técnica. Muito usada na National Geographic, por exemplo, né? Tem lista de exercícios na descrição? Tem lista de exercícios? Eu não vi. Tem lista na descrição. Que descrição, perdão? Perdão. Não sei, não entendi isso aqui, Camila. Não vi essa lista de exercícios, não, tá? Bom, dinâmica entre explicação e slide, certo? Dinâmica, né? Dinâmica é uma técnica. Né? Mais alguma coisa? Imagens. O único problema só, né? Eu vou colocar aqui, né? Imagens, ela é estética, né? Só que as imagens,
não... As imagens, às vezes, né? Imagens, mas não sincronizadas, tá? Não sincronizadas com a fala. Então, sim, é só diferente, né, do que dos modelos, né? Que isso aqui não é modelo multimídia, tá? É diferente. Ia fazer no papel, não tá bom, Camilo, mas estamos fazendo os comentários dos outros, né? Boa didática, certo? Boa didática. Vou colocar didática, né? Didática é técnica também, certo? Didática é técnica. Tá bom. Mais alguma coisa? Tá bom. Então, próximo. Guerra Fria da Luana. Bom dia, gente. Eu sou a Luana e eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês os principais aspectos da Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período histórico que começou do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até o final da União Soviética, em 1991. Esses anos foram marcados pela bipolarização mundial entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, comandado pela União Soviética, e o conflito militar, ideológico e político travado entre essas duas potências. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o contraste entre o socialismo e o capitalismo era muito grande. A União Soviética, que era o símbolo do socialismo, pretendia expandir o socialismo por diversos países, enquanto os Estados Unidos defendiam a expansão do capitalismo. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética lançaram dois planos econômicos muito importantes, o Plano Marshall e o Comecon. O Plano Marshall foi criado em 1947 pelos Estados Unidos, e ele era um programa de ajuda econômica aos países da Europa Ocidental, com o objetivo de reconstruir economicamente os países destruídos pela guerra, além de realizar uma forte propaganda contra a União Soviética. Já o Comecon foi lançado em 1949 pela União Soviética e visava a integração econômica das nações do leste europeu, além de conter o avanço do Plano Marshall. Além dos planos econômicos, dois planos políticos foram de grande destaque durante esse período, a OTAN e o Pacto de Varsóvia. A OTAN, sigla para Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi criado em 1949 pelos Estados Unidos e tinha o objetivo manter alianças militares para que pudessem se proteger em caso de ataque. Em contrapartida, a União Soviética assinou com seus aliados, em 1955, o Pacto de Varsóvia, que tinha o objetivo a união das forças militares de toda a Europa Oriental. Um dos principais símbolos da Guerra Fria foi o Muro de Berlim. Foi construído em 13 de agosto de 1961. Esse muro dividia a cidade de Berlim em duas. A Berlim Oriental, que era influenciada pela União Soviética, e a Berlim Ocidental, que era influenciada pelos Estados Unidos. O principal motivo da construção desse muro era impedir que as pessoas do lado oriental de Berlim fugissem para o lado ocidental. O motivo dessa fuga era o descontentamento com os resultados, tanto políticos quanto sociais. Dois momentos da guerra foram muito importantes, a corrida armamentista e a corrida espacial. A corrida armamentista teve início em 1945 com o lançamento de 2 bombas atômicas em solo japonês pelos Estados Unidos. O objetivo da corrida era investir na pesquisa e na criação de armas, mas sem necessariamente utilizar a força contra seu inimigo. Essa corrida teve fim marcado com a assinatura de 2 tratados de redução de armas estratégicas, conhecida como START I e START II, no ano de 1991 e 93. A corrida espacial foi iniciada em 1957 e foi uma competição tecnológica travada entre a União Soviética e os Estados Unidos pela conquista da órbita terrestre. Quem largou primeiro nessa corrida foi a União Soviética, que enviou o primeiro satélite ao espaço, Sputnik, em 1957, e também o primeiro voo tripulado com Yuri Gagarin, em 1961. No entanto, os Estados Unidos venceram o confronto e conseguiram enviar o primeiro homem à Lua, na figura de Neil Armstrong, em 1969.
20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Embora tenha sido um período pouco violento, a Guerra Fria gerou uma série de instabilidades que resultaram em diversos conflitos muito importantes, como, por exemplo, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a independência da Índia, a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana. O fim da Guerra Fria foi um processo gradual. A União Soviética já demonstrava sinais de enfraquecimento devido aos excessivos gastos militares. Esse fim começou a ficar ainda mais aparente com a subida de Mikhail Gorbachev em 1985 ao poder da União Soviética. Ele era um líder reformista que implementou uma série de mudanças econômicas e políticas na região. As mais emblemáticas são a perestroika, caracterizada pela redução dos gastos militares, e a glasnost, caracterizada pela implementação de um processo de transparência e abertura política. Assim, com a queda do Muro de Berlim em 1989 e a assinatura do Acordo de Minsk em 1991, a Guerra Fria chegou ao seu fim. E continuam as comemorações pelas ruas esta noite. Desde o momento em que os alemães orientais cruzaram a fronteira, eles foram recebidos com euforia e com uma chuva de champanhe por milhares de pessoas. Está claro que este será um dos dias mais dramáticos da história de Berlim. Os alemães orientais estão eufóricos ao cruzarem a fronteira que estava fechada para eles há 28 anos. Os alemães ocidentais estão escalando e quebrando o muro que dividia a cidade. Não há mais interferência na polícia. Unificados, os berlinenses trazem símbolos de paz. Milhares deles olham para o lado oriental e gritam: derrubem o... Eu achava que o muro nunca fosse cair. Este talvez seja o momento político e cultural mais importante de 1989. Bom, gente, acabou a aula. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Tchau. Tchau, muito bom. Então, vamos aqui para essa discussão. Então, o que vocês comentam aí do vídeo da Guerra Fria? Domínio do conteúdo, certo? Domínio é conteúdo, né? Certo? O conteúdo é verdinho. Explicação clara e direta. Conteúdo, né? Tá ruim esse negócio aqui. Por que não tá acontecendo? Acho que é meu mouse tá com problema. Vídeos e imagens, certo? Isso é estética, certo? Técnica e estética. Vou botar estética, né? Vídeos e imagens. Certo. Explicação clara e objetiva. Clara e objetiva direta, né? Tá bom. Gostei dos exemplos da aula, certo? Utilizar filmes. Utilizar filmes. Certo. Vídeos, né? Então, vídeos, imagens e filmes, tá? São diferentes. Eu vou botar outro aqui. Okay. É técnica, né? Certo? Ah, então é rosinha, né? Certo. Uma técnica, né? Vamos lá. Presente de trecho de filme, já. Tá a mesma coisa, né? Uso de imagem, já está. Slide objetivo, tá? Slide objetivo. O objetivo é conteúdo. Mais alguma coisa? Tá bom. Vamos
Vamos à próxima. Vamos ao João Paulo. João Paulo é o líder, é o líder de comentários, tá? João Paulo, parabéns, João. Você, assim como a Beatriz é a líder de visualizações, parabéns também. O João Paulo é o líder de comentários, tá? Parabéns, você foi o mais votado de todos aí. Oi, meu nome é João e hoje nós iremos falar um pouco sobre a preservação da biodiversidade e como isso impacta diretamente nas nossas vidas. O Ministério do Meio Ambiente frisa que biodiversidade abrange toda a variedade de espécies de flora, fauna e micro-organismos. As funções ecológicas desempenhadas por esses organismos nos ecossistemas e as comunidades, habitats e ecossistemas formados por eles. A conservação da biodiversidade é um campo de estudo que envolve a participação de cientistas, políticos, defensores da preservação ambiental e proprietários de terra. As melhores dicas para a conservação da biodiversidade incluem o envolvimento de todos esses grupos. O Brasil apresenta uma rica biodiversidade, pois abriga espécies exclusivas, como a arara azul e o tatu-boa. Algumas das espécies encontradas aqui possuem grande importância econômica, sendo exportadas para várias regiões do mundo. Essas espécies também são muito usadas para o consumo da população e até mesmo para a fabricação de importantes medicamentos. Existem diversos fatores que podem contribuir com a destruição da biodiversidade. Muitas delas são feitas por nós, humanos. Além do uso insustentável dos recursos naturais, a destruição do habitat de algumas espécies e a caça ilegal são exemplos de problemas que ocasionam a perda da biodiversidade. Um exemplo disso é a introdução de espécies invasoras, que muitas vezes não possuem predadores naturais e assim conseguem destruir espécies nativas, como o caramujo gigante africano, que foi trazido para o Brasil no final da década de 1980 de maneira ilegal. Ele foi trazido como substituto do escargot e, em virtude da falta de predadores, os moluscos espalharam-se pelo Brasil e agora eles são encontrados atualmente em 439 municípios. Eles atualmente são considerados pragas agrícolas, sendo responsáveis também pela destruição de jardins e hortas. Além disso, o caramujo gigante africano é responsável pela transmissão de doenças. Porém, essa não é a única forma de destruir um ambiente e acabar com a biodiversidade de um local. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Brasil é o país que detém a maior biodiversidade da flora e fauna do planeta. Infelizmente, não por muito tempo. Ao longo dos últimos anos, a falta da aprendizagem dessa habilidade nas escolas vem se tornando cada vez mais evidente. Afinal, temos governantes que nem ao menos se importam com a biodiversidade do próprio país. Ah, mas agora você deve estar se perguntando, e o que você quer dizer com isso? Infelizmente, temos exemplos dessa destruição que está acontecendo aqui e agora, enquanto você assiste esse vídeo. As nossas florestas estão virando cinzas, e o mais incrível é que ninguém parece estar se importando. A Amazónia continua a arder. Desde o início do ano até o final de julho, as chamas devoraram mais de 12 mil quilómetros de floresta, mais 34% do que toda a área ardida em 2019, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil. A maior floresta tropical do mundo agoniza. Algumas decisões sobre a floresta amazônica estão sendo tomadas sem o consentimento geral. Bombeiros e soldados trabalharam para apagar incêndios no norte do estado do Amazonas nesta quarta-feira. Segundo ambientalistas, os focos seguem em um ritmo alarmante pela maior floresta tropical do mundo. A Amazônia, cujo maior território está no Brasil, é um dos principais ecossistemas do planeta. Sua biodiversidade é riquíssima, tanto em espécies vegetais quanto animais. Além disso, sua existência garante regulação do clima, das chuvas e da qualidade do ar. Entretanto, de acordo com as últimas informações de satélites, a Amazônia, que deveria ser protegida pelo Programa de Desmatamento Zero, proposto pelo governo brasileiro, segundo os dados dos satélites, a Amazônia perdeu em apenas 3 décadas 18% da floresta. Estamos vivendo em uma época extremamente assustadora. E se não fizermos algo para a preservação da biodiversidade, isso terá consequências muito sérias. Isso poderá resultar no fim do nosso país ou do nosso planeta. Nós precisamos tomar ações sérias e urgentes. Show de bola. Muito bom. Vamos pegar aqui a nossa opção, né? Então, o que vocês falam do vídeo do João aí? A legenda? Certo. Então, acessibilidade com legenda, tá? Vou colocar aqui, acessibilidade com legenda. Técnica e conteúdo, né? Certo? Técnica e conteúdo. Então, com legenda. Visual dinâmico e agradável, certo? Estética, né?
dinamismo na explicação. Certo, dinamismo na explicação 2, né? Dinamismo na explicação é técnica, né? Técnica. É dinamismo ou didatismo, ô Jean? Você escreveu didanismo. Tá, acho que você escreveu errado, né? Didatismo ou dinamismo? Que você escreveu, Jean? Jean? É dinamismo ou é didatismo? O que é que você quer escrever? Dinamismo, certo. Dinamismo. Esse teclado aqui tá terrível. Tá terrível aqui, pessoal. O teclado tá terrível. O que será que tá acontecendo aqui? Dinamismo. Boa dicção, certo. É técnica, né? Eu acho, mas não, será que não está copiando? Imagens sincronizadas com a fala, exatamente. Isso aqui é o modelo multimídia, tá? Isso é estética. Técnica e estética. Eu vou colocar na estética, tá? Que é... Estética é... Sozinha, não. Amarelinho, né? É o modelo multimídia, né? Referência à descrição, certo. Referências. Referências é conteúdo, né? Certo? Conteúdo efetivo. Tá bom. Eu acho que só faltou avaliação. Uma coisa assim que, né? Faltou o conteúdozinho de avaliação. Tá? Só. O resto ficou muito bom, viu, João? E agora vamos para a Beatriz, né? Certo? A mais vista, hein? A mais vista. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz e essa videoaula vai ser sobre semelhança de triângulos. Vou começar explicando a parte teórica primeiro, depois eu resolver 2 exercícios. É tudo bem tranquilo. A principal informação que a gente precisa ter na cabeça quando for estudar semelhança de triângulos é que se trata de uma relação entre lados proporcionais e ângulos iguais. O que isso significa? Sempre que eu estiver olhando para 2 triângulos que eu digo que são semelhantes, eu tenho que encontrar o ângulo deles que tem a mesma medida. Ele pode ser representado por uma cor, ou seja, o ângulo está desenhado com uma cor nos 2 triângulos para caracterizar essa igualdade de medida, ou então pode aparecer esses cisquinhos aqui que tem nesses 2 exemplos. No caso aqui, a gente tem 2 triângulos, um maior e um menor, e os 2 têm um ângulo desenhado em azul. Já serviria para te falar que esses ângulos são iguais. Caso isso não apareça com uma cor diferente, pode ser também identificado por esses 3 cisquinhos. 3, ou nesse caso aqui, também pode ser 2 ou 1. O importante é você achar os 2 ângulos que têm o mesmo número de risquinhos, que é isso que vai estar te indicando que eles são os ângulos com a mesma medida. Dito isso, agora a gente vai pegar um exemplo aqui bem tranquilo, para poder entender tudo que foi dito anteriormente. A gente tem aqui 2 triângulos, um maior e um menor. Do triângulo maior, a gente tem 2 medidas de lado, o 8 e o 6. E aqui nesse triângulozinho menor, a gente só tem o 4. Esse ladinho aqui, que seria o lado correspondente àquela medida de 6, é o que a gente precisa descobrir, certo?
Tá, seguindo isso, a gente tem que primeiro achar o ângulo que é igual entre os dois, porque se não tiver esse ângulo igual, não tem semelhança. Nesse caso, ele está indicando que esse ângulo beta aqui também está presente aqui. Como que eu sei? Aqui está marcando com beta e aqui também está marcando com beta. Isso é uma outra representação de que esses ângulos têm a mesma medida. Normalmente a gente usa letras gregas para representar a medida de ângulo. E também tem a corzinha, né? Os dois estão de azul. Dito isso, a gente vai precisar calcular a medida desse ladinho EF aqui, que a gente não sabe, mas como a gente tem o lado correspondente a ele, dá para calcular. Aqui em cima só tá algumas informações, caso na imagem não tenha ficado tão claro, tá bom? Tá, quais são as informações iniciais que a gente tem? Os lados que se correspondem, a gente sempre vai colocar um sobre o outro, montando uma fraçãozinha. Então, a primeira correspondência de lados que a gente vai achar é a da medida do lado AB e do lado DE, porque são os lados que formam a mesma parte do triângulo, tanto no maior quanto no menor. Então, a gente vai ter 8, que é a parte do triângulo maior, sobre o 4, que é a parte do triângulo menor. Lembra que eu falei que a gente sempre vai pegar os lados que se correspondem e escrever eles em forma de fração um sobre o outro. Dito isso, a gente coloca o sinalzinho de igualdade e pode analisar o outro lado que a gente quer descobrir a medida, que no caso é o lado EF. O lado que corresponde ao lado EF mede 6, então a gente vai colocar 6 sobre esse lado EF, que é o que a gente quer descobrir. Até aqui está tranquilo. A questão importante dessa parte do processo é que a gente nunca pode inverter qual número a gente coloca no numerador e qual a gente coloca no denominador. Se a gente colocou o do triângulo maior no numerador, a gente tem que fazer isso nas duas frações. Se a gente colocar um valor do triângulo menor no numerador, a gente tem que manter esse padrão em todas as outras frações, tá bom? Se eu quisesse fazer desse lado, também daria, mas a questão é que eu não tenho o valor nem do triângulo maior, nem do triângulo menor. Então, isso dificulta bastante, não conseguimos fazer por conta disso, tá? Depois disso, o que a gente precisa fazer é só resolver isso aqui. Para resolver isso aqui, a gente faz uma regrinha de 3 ou só isola esse EF, dá na mesma, tá bom? Pode multiplicar cruzado. E daí a gente vai ter, no final das contas, um 8 que multiplica EF. O pontinho está significando a multiplicação, tá? Que vai ser igual a 4 que multiplica 6, beleza? Fiz o de baixo sobre o de cima. Depois que a gente fizer isso, só fazer essa multiplicaçãozinha aqui. 6 vezes 4 é 24. Isso vai ficar igual a 8EF, só que a gente quer só o valor do EF. Então, a gente precisa isolar esse EF. E para fazer isso, é só passar o 8 dividindo. 24 dividido por 8 dá 3. Então, a gente vai chegar à conclusão de que o lado EF mede 3. Agora que a gente já chegou nessa conclusão, vamos voltar naquela questão da proporcionalidade. Se você olhar esse primeiro ladinho aqui do triângulo maior, ele mede 8. E no triângulo menor, mede 4. Existe uma certa relação de proporcionalidade que a gente consegue observar logo de cara. O 8, ele é dobro de 4. Agora, se a gente for olhar essa medida aqui, e pensar que a gente não sabe quanto é esse aqui, mas a gente acabou de descobrir, a gente pode pensar se segue essa mesma proporcionalidade. No triângulo maior, é sempre o dobro do valor do triângulo menor. Aqui mede 6, aqui mede 3. Então, faz sentido isso, segue essa proporcionalidade. Agora que a gente já entendeu como aplicar a semelhança de triângulos, a gente vai vir para um exercício com um enunciado um pouquinho mais complicadinho, mas ainda assim é bem tranquilo. O que está passando ali é que a gente tem um prédio cuja altura a gente ainda não sabe. A única informação que ele passou para a gente é a sombra que ele está projetando, que é de 30 metros. Outra informação que ele deu foi a respeito de uma pessoa que tem 1,80 de altura e está projetando uma sombra de 2 metros. Como que a gente começa? Achando o ângulo que é igual nos dois casos, para ter certeza de que é um caso de semelhança de triângulos. Considerando que o raio de sol está incidindo com a mesma angulação, tanto no prédio quanto na pessoa, esses dois ângulos aqui a gente pode tratar eles como iguais. Por isso que eu desenhei os dois de vermelho.
Dito isso, a gente só precisa achar os lados que se correspondem. No caso, a altura do prédio corresponde à altura da pessoa e o comprimento da sombra do prédio corresponde ao comprimento da sombra da pessoa. Então, a gente só precisa montar a continha naquele esquema. A altura do prédio sobre a altura da pessoa vai ser igual ao comprimento da sombra do prédio sobre o comprimento da sombra da pessoa. Dito isso, a gente só precisa isolar aquele H ali para descobrir quanto dá essa continha no final, que é o resultado da nossa altura do prédio. A gente só precisa fazer 15, que é o resultado de 30 dividido por 2, multiplicado por 1,80, que é a altura ali que a gente passou para o lado de cá. Estava dividindo, a gente passou multiplicando. Tudo isso vai ser igual a 27, que é o resultado do H, que é a nossa altura do prédio, que está escrito aqui na letra A, como a gente pode observar aqui, tá bom? Então é isso, gente. Ó, opçãozinha A. Espero que tenha ajudado. Muito bom. Vamos voltar agora ao nosso Jamboard. O que vocês falam? Já passou a vergonha, Beatriz? Já passou a vergonha em 156 visualizações. Explicação clara, certo? Clareza, né? Clareza. É conteúdo, né? Conteúdo. Bom uso de Paint, certo? Uso do Paint. Tá bom? Técnica, né? Técnica é rosinha, né? Certo? Exercício de fixação, certo? É uma avaliação, certo? Então tem um laranjinha aqui, né? Exercício, tá, exercício, né? Vou deixar, tá em plural aqui, mas é só um, mas tudo bem, né? Roteiro organizado, certo? Conteúdo, né? Conteúdo com roteiro. Uso de formas, figuras geométricas, né? Figuras geométricas. Estética, né? Estética. Tem mais? É bom, né? Completou tudo assim, né? No fundo, né? Coisas que têm todos os elementos e simples, elas alcançam seus objetivos, né? Um bom exemplo que a Beatriz nos deu, tá bom? Ok, vamos ao último vídeo, então. Que é do João Pedro, né? Oi, tudo bem? Meu nome é João e hoje a gente vai falar sobre SUS. Então, para falar de SUS, a gente tem que falar do que é saúde, né? Há 70 anos, a OMS colocou saúde como o mais completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, não é apenas a ausência de doença ou de enfermidade que caracteriza a saúde. Você precisa de um equilíbrio dinâmico de várias esferas da vida de uma pessoa para que ela tenha uma saúde adequada. Quais são os princípios que compõem o SUS? O primeiro deles é a universalidade, ou seja, todos têm direito ao acesso ao SUS, né? E a integralidade coloca que, além do acesso, o SUS deve fornecer serviços e ações que contemplem as necessidades, desde a promoção e prevenção de doenças até a recuperação e reabilitação das pessoas, e em variados níveis de complexidade. A equidade fala sobre a necessidade de trabalhar de forma diferente as desigualdades. Cada pessoa tem mais ou menos recursos e questões associadas à sua existência. Então, você tem que trabalhar essas questões de forma diferente. E os princípios organizativos são aqueles que ajudam a operacionalizar o SUS, a fazer ele funcionar. Alguns deles são, primeiro, a regionalização, que é
cada serviço de saúde possui um território pelo qual ele é responsável. Não dá para ser responsável por tudo. Então, existe uma demarcação. A descentralização é muito simples a lógica, porque não faz sentido as necessidades básicas do dia a dia de saúde de uma população ficarem na mão de uma unidade federativa, do Estado. Elas precisam ficar na mão do que está mais próximo da pessoa, então do município. Então, na descentralização, o foco da saúde do dia a dia fica nas mãos do município. E a hierarquia da rede diz respeito a crescentes níveis de complexidade que a pessoa vai passando de acordo com a necessidade. E a participação da comunidade é justamente inserir representantes de uma certa comunidade em reuniões, em conselhos de saúde da localidade que ele mora, para poder discutir as demandas daquela comunidade. E quais são as atribuições do SUS? Além da saúde propriamente dita, do indivíduo, do coletivo, ela trabalha questões de saneamento básico, proteção do meio ambiente, a vigilância tanto sanitária e epidemiológica para controle de doenças, a ordenação de formação de profissionais de saúde, ela organiza isso daí. E o controle e fiscalização de substâncias, produtos, alimentos, né? Aqui entra também medicamentos, substâncias tóxicas, equipamentos de saúde. Quais são os níveis de atenção do SUS? Aqueles níveis de complexidade que eu tinha comentado é o nível primário, secundário e terciário. O primário é o primeiro acesso que a pessoa tem à saúde, que é representada basicamente pela Unidade Básica de Saúde, a UBS. A UBS ela é suficiente para atender de 80% a 90% das demandas da população. E ela tem um foco muito especial, que é na promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, ela tem um papel muito importante na saúde e qualidade de vida de uma população. A atenção secundária é aquela que mais especializada, com um pouco mais de tecnologia. São os ambulatórios de especialidade, são os hospitais, né? O nível terciário é para tratamentos de alto nível de complexidade no emprego tecnológico. Tratamentos de câncer, tratamentos que precisam de exames mais elaborados, com mais ressonância magnética. Os hospitais escolas entram aqui também. E quais são as necessidades de saúde básicas de uma população? Perpassam tanto a promoção de saúde, a prevenção de doenças, a recuperação depois que ficou doente e a reabilitação depois de uma doença, para a pessoa poder se readequar, né? Voltar ao seu normal ou da melhor forma possível. E existem vários ciclos de vida que a gente vai passar ao longo da nossa vida e vamos ter demandas específicas e todas são atendidas pelo SUS. As crianças têm apoio de cultura, que é a avaliação do desenvolvimento normal, cognitivo, social, de crescimento. A vacinação, que é uma demanda importante em todas as faixas etárias, mas na criança tem um fator especial de proteção, de prevenção de doenças. Os adolescentes têm várias questões de saúde sexual, da puberdade, tem as questões de crescimento, que são muito importantes nessa faixa etária. Os adultos começam a surgir os rastreios necessários para doenças crônicas, né? As doenças do trabalho, como é a nossa faixa etária produtiva, nós temos que trabalhar com as doenças associadas ao trabalho. As gestantes, em paralelo, elas têm toda uma assistência de pré-natal, que são várias consultas, exames são feitos ao longo da gravidez, para garantir a saúde e a qualidade de vida, tanto do bebê que vai nascer, quanto da mãe. Tem assistência ao parto, tanto normal quanto cesárea. Os idosos, existe uma questão muito importante, que é trabalhar a funcionalidade deles, a independência, a autonomia que eles vão ter na sua vida, e trabalhar também tanto o fornecimento quanto o racionamento, né, dos medicamentos, que são muito comuns dos idosos usarem. Né? Agora eu convido vocês a testarem os seus conhecimentos no Kahoot. São 10 questõezinhas aí, é só apontar a câmera do celular para esse QR Code que vocês vão poder fazer o quiz. E aqui estão as minhas referências bibliográficas. Muito obrigado pela atenção. Show de bola! Muito bom, hein? Parabéns. Isso é bem completo. Então, vamos lá. Vamos aqui ao nosso Jamboard. Né? Então, bom uso do PowerPoint. Bom uso do PowerPoint. Certo? Isso é estética e técnica. Vou botar em estética, tá? Vou botar em estética. Peço perdão por o João, que ficou pequenininho aqui, mas dá para entender, né? Explicação objetiva, certo?
conteúdo, né? Conteúdo, explicação objetiva. Meu teclado tá uma draga. Quiz, certo. Quiz é essencial aqui, viu? Eu acho que a avaliação melhor feita foi a do João agora, tá? Teve um quiz, né? Quiz certinho, né? Eu até vou deixar grandinho aqui, tá? Melhor exemplo, acho que é a do João. Parabéns, tá? Interação com plataformas de questionário, certo? Tá certo, tem o questionário, interação. Gostei também, né? É avaliação, né? Avaliação. João caprichou na parte de avaliação. Ok? Ninguém vai falar nada da referência dele? Ele colocou as referências, né? Certo? Pode pôr aqui referências, né? Na técnica e conteúdo. Eu vou botar na técnica, né? Certo? Botar no conteúdo, né? Verdinho, né? Referências, certo? Referências. Mais alguma coisa? Mais algum comentário, pessoal? Mais algum comentário? Interação. Certo. Mas tinha sim. Tinha referência no final, né? Didática. Tá bom. Didática é técnica, né? Certo. Didática é técnica. Tá bom. Show de bola, né? Então, acho que a gente... Isso de novo, né, pessoal? Esse final nosso, esse último final nosso é o compartilhar, né, certo? Se vocês fizerem, estão compartilhando, tá bom? Esse Jamboard aqui é um Jamboard compartilhado, certo? O que eu comento aqui, né, pessoal? Então, no geral, a gente percebe que as avaliações, mesmo os vídeos mais bem vistos ou mais bem referenciados, pecaram um pouco nas avaliações, tá? E se vocês lembram, a gente pediu um mapa mental, né? Então, é que não é fácil mesmo. A avaliação é uma coisa difícil. O professor tem dificuldade de fazer avaliação, tá? Ok? Em geral. É uma coisa que precisa ser uma habilidade que você ganha, né? Tá? Então, deixa eu só voltar aqui no nosso... Esse negócio aqui eu vou subir, tá? Depois, né? No outro dia, né? E eu vou fazer aqui um PowerPoint a mais, né? Isso aqui é a próxima aula que eu vou dar, pessoal, não se assustem, né? Certo? Então, nessa aula da análise, né? Análise das slides. Tá? O que é importante a gente... Então, a gente fez o Jamboard, né? Certo? Colaborativo, né? Eu vou colocar depois, certo? Então, o que eu deixei? Eu abri no dia, tá? O dia 4 está aberto o seguinte... Vamos abrir o dia só para a gente ver, né? Pra não mentir, né? Então, o dia 4 está aberto. Está aberto? Está aberto... Se não está aberto, eu abro, né? Mas que a gente... eu botei aqui na aula dos vais, certo? Não foi aqui? Não foi aqui. Então, eu imaginei que tinha posto aqui. Eu vou pedir, né? É engraçado, acho que eu tinha posto aqui, mas acho que não salvei, né? Mas então, pessoal, nesse mesmo aqui do vídeo aula individual, eu vou pedir para vocês submeterem a sua autoavaliação, tá bom? Então, vocês vão ter que fazer uma autoavaliação, né? Certo? Então... fazer uma autoavaliação. Quem não fez o vídeo, né, vai poder submeter. Quem não fez, não enviou a vai,
Submete agora. Agora o link, tá? Do YouTube. Certo? Então, a autoavaliação, pessoal, autoavaliação, eu não lembro bem, mas eu acho que ela é 25%. Acho que é mais ou menos assim, tá? Acho que é 30%. Não, é 25%, já lembrei. 25%. A minha análise, né? Minha análise. Eu ainda não fechei, tá? Estou fechando, né? Ela vale 60%, isso não é minha. Tá bom? Então, quem não enviou a sua vai, né? Vai 15%, isso que vocês fizeram aqui, né, pessoal? 15% foram os comentários dos colegas. As visualizações. As visualizações. Tá bom? Tem uma nota disso. Então, quem não submeteu a vai ter 15% de desconto, porque não vai ter a parte nem das visualizações, né? Nem dos comentários dos colegas, tá bom? A autoavaliação vai ter e vai ter a minha análise, né? O Jean está perguntando. Não. A autoavaliação, Jean, né? A autoavaliação é uma autoavaliação. Então, a autoavaliação a gente não tem critério, né? Tá? Logicamente, tudo que a gente fez. Então, a professora não recebeu feedback. Quem não recebeu feedback de ninguém é porque não teve feedback. Ninguém deu feedback, tá? Então, se alguém não recebeu feedback é porque não teve ninguém que deu feedback, tá? Então, mas eu vou dar o feedback para todo mundo, certo? Eu vou ter uma análise, vou enviar para vocês, né? Mas vocês vão ter um tempinho aí, né? Para fazer a sua autoavaliação, tá bom? Fechar a sua nota, né? Então, pelo menos 2 semanas. Pelo menos 1 semana, né? Se eu conseguir fechar rapidamente, né? Se eu demorar mais, eu abro um pouco mais, mas a princípio é 1 semana, né? Para fazer a autoavaliação. O que eu queria comentar, né, pessoal? Assim, no geral, né? Foi muito bom, parabéns, né? E eu acho que o uso do vídeo é uma coisa que a gente deve ir crescendo ou incorporando cada vez mais, né? Pense no modelo multimídia, né? Que vários usaram, né? Que você coloca uma imagem, né? Eu digo assim, texto é ruim? Não é ruim, mas só texto é pouco, né? Texto é imagem também, mas é uma imagem redundante, né? Então, se colocar um texto, né? Como o João Pedro fez agora, né? Coloca um texto e fala, então, uma figura e fala, é mais forte, né? Não lembro se foi a Larissa, né? Alguém que fez bem sincronizado, né? Certo? Você colocar a imagem primeiro e o texto, né? O modelo multimídia é para isso, né? Então, a imagem, né? Ela é muito da informação, é visual. Só que aí você, para não ficar ambíguo, você coloca um texto, tá? Então, e é bom que você fale o texto. Por quê? Porque aí você sincroniza o conteúdo com o que você quer falar, a imagem que você quer mostrar e a conexão entre os dois, tá? Então, esse é o modelo multimídia, tá bom? E, né? Eu acho que ficou fraca a avaliação. A avaliação, de fato, ficou fraca, né? Se vocês... a gente nota, né? A gente está na metade do curso, tá? Metade do quadrimestre, do quadrimestre letivo. Então, eu pretendo dar um gás aí para ver se eu fecho e coloco para vocês os instrumentos que a gente usou. A gente usou vários, tá? A gente usou vários meios de avaliação, somativo e formativo, tá? Então, dá muito trabalho. Para o professor, dá muito trabalho avaliar, né? E dá muito trabalho, demanda muito tempo de corrigir as coisas. Mas a avaliação é isso, né? Então, eu acho que vocês estão bastante preocupados com conteúdo e até técnicas, né? E eu acho bom isso, né? Mas a avaliação é uma parte essencial, né, de uma aula, tá? Então, a gente podia refazer o mapa mental desse negócio aí, certo? Então, eu sugiro, né? Sugiro que vocês pensem no que eu estou falando, né? Quem na sua autoavaliação,
né, na sua autoavaliação, sugiro uma sugestão, tá? Sugestão que revejam o mapa mental. Ou se não tem, ou refaçam, tá? Ou refaçam. Tá? Sobre a sua aula e sobre a sua avaliação, tá bom? Os mapas mentais, certo? Os mapas mentais, né? Os mapas mentais, né? Tá bom? Conteúdo e avaliação, o que vocês quiseram fazer, tá? Sugiro, né? Porque tem que... autoavaliação é isso, né? Então, mas é aberto, né? Não é fechado, né? Então, acho que quanto mais aberto for a autoavaliação, mais é de vocês, né? Então, tem que ser uma coisa própria, tá? Então, lembrar que a autoavaliação pode servir como instrumento psicológico, tá? Pode servir como instrumento psicológico. E, né, pessoal, eu, né, sugiro, né, que isso é uma atividade a mais, tá? Sempre investir na página pessoal. Podem colocar tudo o que acharem conveniente destas lições sobre as VAIs, tá? Inclusive a atividade de hoje, que é muito valiosa. Esse feedback, esse contraste geral que a gente fez, tá? Essa coleta de informações. Vocês leem os feedbacks que os colegas fizeram, mas meditem no Jamboard. O Jamboard eu vou colocar aqui, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou baixar o Jamboard, eu vou colocar nesse, né, esse segundo slide aqui, tá bom? E é isso. Então, eu espero que a gente tenha crescido bastante. Eu acho que a gente já está na metade do curso, acho que vocês já usaram várias coisas. Uma pequena crítica para vocês, inclusive eu acho que eu vou ter que dar aula. Por isso que eu vou fazer o som, né? O som, o áudio, foi muito pouco usado. Tá? Apareceu em vídeo e tal, mas o áudio, o som foi muito pouco usado. Tá? Então, a gente vai investir um pouquinho nisso, né? Mas o recurso estético e técnico do áudio foi muito pouco utilizado, né? E se der tempo, eu já não sei se vai dar tempo, pessoal. A gente vai falar um pouquinho das coisas que o Audacity faz, mas na coisa mais não de efeito especial, mas as coisas que ele pode fazer para ajudar a gente, tá? Então, são coisas estéticas, mas estéticas de áudio, tá? Então, eu acho que o áudio foi muito pouco usado, tá? Muito pouco usado. E para uma coisa online, né? Um exemplo, né? Quando a gente fala muito igual, né? A aula é muito cansativa, né? Então, é importante dar uma variada, né? Uma musiquinha, algum suspense, tá bom? Mas professor, o senhor não faz isso. Eu não faço, pessoal, porque eu tô uma sobrecarga enorme de aula, tá? Eu não consigo fazer, né? Eu tenho muito conteúdo, eu tenho muita coisa para alavancar. Mas vocês podiam tentar trabalhar exatamente na falha que a gente percebe, né? Acho que vocês, se vocês puderem ver alguns vídeos aí que vocês gostam, né? Refletir um pouquinho, veja se um pouquinho o áudio e o som, a música, né? Alguma coisa não podia enriquecer essa parte da autoavaliação de vocês. Tá bom? Tá bom? Então, é isso. Eu vou colocar esses slides noite e dia na aula de hoje, né? Então, eu acho que nem vou reabrir. Eu vou deixar essa autoavaliação na aula de hoje, tá? Eu vou fazer uma aba noite e dia, que é avaliação das VAIs, e aí vocês colocam a autoavaliação, tá bom? O Jean está perguntando se um exemplo de áudio poderia ser uma música de fundo. Sim, Jean, poderia ser uma música de fundo, mas cuidado, né? Então, cuidado com... Pode ser, né? Mas cuidado com essa ideia de que informações, elas têm que bater, né? Elas têm que bater. Então, se você quer dar um suspense, que você quer dar um tom mais acolhedor, aí pode ser, mas você tem que tomar cuidado para não ser uma música, né? Um Pink Floyd da vida, um Metallica, no momento que não é interessante. Você tem que fazer... a estética e a técnica tem que bater, tá? Com o conteúdo, né? Tem que... relembra do modelo multimídia, né? Que o som e a imagem, né? Se você não tem um vídeo, os vídeos em geral têm áudio, tá? Se você não tem um vídeo, se você tem uma imagem, podia bater os dois, tá? Então, essa ideia de que é preciso sincronizar as coisas para que a informação não atrapalhe. A informação tem que ajudar, tá? Ajudar, pode ser tanto estético, técnico, e pode ser conteúdo também.
Se tiver dúvida, vocês falam, senão é boa noite. Professor, Sim, é uma dúvida sobre o trabalho lá da música. sim. A música a gente tem que enviar ela no dia ou não? Ou é só o nome, o logo, essas coisas? Os grupos vão apresentar ao vivo. Ah, esqueci de falar, mas é na semana, é na próxima aula já, hein? A próxima aula vai ser a apresentação das músicas, João. Os grupos vão apresentar ao vivo pra gente, tá? A gente vai comentar as músicas. Mas ao vivo, tipo, a gente vai ter que cantar ao vivo ou pode preparar um vídeo e passar ele ao vivo? É isso que eu não... Tanto faz. Se você não quer gravar, vocês têm que cantar ao vivo, né? Ah, tá. Ah, não, mas assim, se a gente quiser gravar, deixar bonitinho, a gente pode depois só apresentar. Ah, tá. Só manda o link, a gente passa na hora o clipe de vocês, tá? Ah, tá bom. Okay, tá bom? Então. Obrigado, Show. senhor. É isso. Boa noite. Parabéns, hein? Bom trabalho você, hein, tá? Fez um ótimo trabalho. Obrigado. Até mais. Obrigado. Boa noite. Boa noite, boa noite.